presente, desde que eu queria montar o podcast, né? Falar sobre conversão e sobre tudo que o reino dos céus querem nos mostrar, eu venho pedindo, Carol, faz uma brecha assim na sua agenda, conversa comigo. Então você já tem certeza que esse podcast vai ser maravilhoso e abençoado. Então curte, comenta e compartilha. E agora vocês vão saber o porquê. Se vocês ainda não curtiram, não comentaram, não compartilharam, eu vou mostrar para vocês o que vocês já deveriam já colocar essa confirmação aí, tá certo? Carol Rosado, que todo mundo fala sobre o nome. Todo mundo fala sobre o nome. Onde eu vou, encontro o seu nome. Amém, amiga. Que seja um nome para reverberar outro nome, né? Porque importa que ele cresça e que a gente diminua. Todo mundo fala assim, Lucy, o poder que Carol passa, o fogo que ela passa, assim, quando ela fala, é verdade. E aí eu assisto todos os seus cultos online. Eu fico assistindo. Eu digo, Adriano, vem ver. Aí, né, Adriano fica falando, Lucy, Carol sempre entra na cabeça de todo mundo. Ela sempre teve esse dom. Então, ela tá usando o dom que Deus deu para o que ela foi chamada. Lógico que seria maravilhoso. Então, assim, isso é muito bom. Porque não foi assim que a gente se conheceu. É verdade. Não foi assim que a gente se conheceu, mas que você agora transmite isso. E que agora a gente quer, né, abraçar um pouquinho desse azeite que tá escorrendo de você. Glória a Deus por isso, amiga. É bem isso. A gente não se conheceu nessa fase. Apesar de antes de a gente se conhecer, eu já ter tido experiências profundas e verdadeiras com o Senhor. Mas a gente se conheceu num período em que eu estava afastada. Mas graças a Deus, agora em janeiro, eu completei 7 anos de retorno. Eu passei 7 anos desviada e agora completou 7 anos que eu voltei para Jesus. E eu digo assim, eu voltei os meus olhos para Jesus. 7 anos que eu fiquei longe dele, aquele silêncio assim que machucava e aqueles distanciamentos graduais que vão acontecendo na nossa vida. Mas chegou um tempo em que esse silêncio foi rompido, né? O Senhor rompeu toda a minha surdez, ministrou meu coração. E hoje eu estou aqui, grata ao Senhor, pedindo sempre ao Senhor que me conceda a graça de ter um coração ensinável. Esse é o meu maior desejo, que eu possa permanecer diante do Senhor aprendendo, que Ele me conceda a graça de permanecer. Porque eu tenho o costume de pensar e de ensinar também nesse sentido. Às vezes a gente acha que os melhores testemunhos que existem, que o maior testemunho que tem, são pessoas que são ex alguma coisa. Ah, fulano é um ex-drogado, fulano é um ex não sei o quê, fulana é isso. E a gente acredita que quando Deus tira a gente de um lugar, põe a gente em outro, isso é um grande testemunho, e de fato é. É um testemunho de amor, porque a Bíblia diz, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, que o Senhor deixa as 99 ovelhas e vai em busca daquelas que se perdeu. Mas eu tenho conversado com uma amiga e ela me disse algo que mexeu comigo. Ela disse, ele deixou as 99 e foi em busca da que se perdeu, mas ele não deixou as 99 desprotegidas. Sim. Ele deixa elas protegidas. E essas 99, elas também são um testemunho. Elas são um testemunho de permanência. Esse é o maior testemunho que um crente pode ter na vida. É permanecer diante do Senhor. Então eu fui, eu voltei, mas agora a minha oração é que o Senhor encontre em mim um coração disposto a permanecer. E esse coração disposto a permanecer, eu vou até fazer um adendo para que as pessoas possam entender um pouco a narrativa de como ela é preciosa. A gente fez alguns podcasts, o primeiro com Débora Jales, e depois com Débora Jales ela falou sobre que o filho dela ficou internado, ficou doente. Depois eu fiz um podcast só para ela explicar o que ela passou, o que ela sofreu. E ela falou que Samile levou oração. E aí eu não vi, aí eu peguei, tudo bem, a gente gravou, eu vou colocar até aqui para vocês assistirem. E todo o testemunho dela, depois que eu gravei, que a gente editou, publicou, aí Samile disse, Lucy, deixa eu lhe mostrar, eu tenho um vídeo orando lá. E era você. Era você orando. Outros amigos meus também estão sendo abraçados pelo poder da oração, né? Pelo poder de Cristo através de você. Que Davidson fala muito.
Dedê fala muito, que o irmão dele também tá nessa luta, né, para recuperar a saúde. Então, assim, muitas coisas que eu falo aqui, que eu menciono aqui, Carol tá lá. Mesmo que a gente não coloque o nome, até porque normalmente a gente pergunta, né, se a pessoa quer, porque o vídeo de Samile, com você orando lá com Débora, é muito íntimo. Ali você vê uma intimidade profunda, intercedendo por cura de uma criança. Aí por isso que a gente não publica. Mas que é muito lindo. Muito lindo. Então, assim, eu acompanho o que Deus está fazendo, Carol. Acompanho o que Deus está fazendo aqui em Mossoró. Eu volto e fico repetindo. Não sei porquê, mas eu sei que Mossoró está crescendo muito o evangelho. E vai ser muito mais. Vai ser um boom tão grande. Eu acredito tanto nisso. Que aí eu digo, não, eu preciso falar com essas pessoas antes do maior aconteça. Só para dizer assim, tá vendo? Eu disse. eu disse. Caramba, mas eu queria fazer uma pergunta que isso me deixa assim. Você sentia Deus, mesmo quando estava afastada? Lucy, Deus, ele tem, alguns chamam isso de teologia da presença. O que é que isso significa? As pessoas, elas gostam de pensar no livro de Jó, o primeiro capítulo e o último capítulo, né? E elas esquecem que existem 41 outros capítulos ali naquele percurso. E dentro desses capítulos existe um silêncio de Deus muito profundo. E existem silêncios de Deus que são marcados por muitas coisas. A Bíblia também diz lá em Isaías que os meus ouvidos não estão tapados para ouvir a oração de vocês, mas o pecado faz separação entre mim e o povo. Então, no período em que eu estava desviada, eu não vivi um silêncio de Deus como Jó viveu. Eu vivi um silêncio de Deus referente à minha ausência de vida com Deus. Porque a gente pode viver a vida da gente achando que é a gente que está no controle, achando que o domínio é nosso, as escolhas são só nossas, e por conta disso, a gente esquece que existe um Deus no céu e na terra que criou todas as coisas. Então, eu acredito que Deus sempre esteve comigo. Sim. Quando você olha os detalhes, quando você olha as entrelinhas, quando você olha direções que você rejeitou. Mas eu não estive com Deus. Ele estava comigo, mas eu não estava com ele. E havia, sim, um silêncio. Um silêncio feito pela separação que havia por causa do pecado na minha vida. Eu fico pensando, porque assim, eu posso relatar muito amor de Deus por mim até antes da conversão. Porque eu só me converti com 38 anos. Adriano também. E ou seja, da minha vida inteira, né? Que eu tô com 41 anos, mas desses 38 anos, eu era uma pessoa que criticava a igreja evangélica. Eu criticava e brigava mesmo, assim, ninguém ia se falar comigo, sabe, tipo, debochada, mas eu escutava Deus, assim, eu lembro, assim, de coisas pontuais, que eu digo, poxa, isso aqui foi Deus, mas não o Deus que hoje eu conheço, sabe, e agora que eu sou evangélica, eu consigo nomear, consigo distinguir e consigo amá-lo ainda mais, né, porque ele me amou primeiro. Aí eu digo assim, e eu vejo nos meus filhos. Porque a minha conversão veio de uma imposição, entre aspas, dos meus filhos. Meus filhos, eles faziam fonoaudiólogo, não verbais. A Emanuel, quando começou a falar, eu estava falando mais um discurso feminista, progressista e universalista. E Emanuel me abraçou e perguntou, mas mamãe, é isso que Deus quer para mim? É isso que você prometeu ao Papai do Céu? Como é que ele podia saber que eu, chorando no quarto, implorei pelos meus filhos numa fertilização in vitro? Como é que ele poderia saber que eu, num quarto, trancada, disse que se Deus me abençoasse com um filho, ele iria servir ao Senhor? Ele não tinha como saber. 3 anos e meio, não sabe nada. E ele começou a fazer perguntas, e eu não sabia responder nada. Meu marido também não sabia responder. Onde foi que a gente achou as respostas? Na igreja evangélica.
Amiga, porque o meu testemunho, ele passa por uma restauração de amor pela igreja, porque eu tinha ódio da igreja. Eu fui ferida pela igreja. E o fato de ser ferido pela igreja coloca a gente numa posição muito desconfortável, porque a gente ama a Deus, a gente gosta das coisas do Senhor, a gente quer viver com Ele, mas a gente não quer mais viver em comunidade. E isso é uma armadilha de Satanás, porque a pessoa ferida, ela vai fugir da comunidade de fé, e a comunidade de fé ela é uma bênção. Porque as pessoas hoje, elas costumam pensar assim, a igreja sou eu. Não, a igreja não sou eu, a igreja somos nós. Né? A igreja, ela é composta por essa troca, por essa coletividade. E aí as pessoas ignoram o poder do coletivo, achando que vão viver uma vida com Deus e sozinhos, e isso começa a ser um fardo. Porque a gente não foi criado para caminhar sozinho. Então, eu passei por isso. Eu tive problemas sérios com a igreja. E às vezes eu tenho dito ao Senhor, Senhor, eu acredito que algumas pessoas, ao viverem decepções, frustrações com a igreja, o Senhor permite que elas sejam colocadas em um lugar guardada as devidas proporções, semelhantes também às dores de Cristo. Porque às vezes o lugar mais difícil de a gente estar é o lugar de estar certa. Sim. Eu estou certa, eu não fiz nada errado e eu fui vítima de uma pessoa em quem eu depositei confiança. E esse lugar de estar certa é tão difícil de abrir mão, é tão difícil de liberar perdão, é tão difícil porque aquilo machuca o nosso coração demais. Você vai para a igreja e quando você está desfrutando daquele primeiro amor, tudo existe uma idealização da igreja, como se a igreja, na verdade, não fosse um grande hospital. Mas a gente que faz parte da igreja hoje também precisa assumir uma posição de pedir perdão, de tentar caminhar com maturidade, com seriedade, para que a gente não venha produzir feridas na vida das pessoas. E as pessoas feridas, elas precisam liberar perdão. Carol, e eu fico ouvindo para você porque você nunca saiu de uma posição de ajudar as pessoas. Você sempre foi muito assim, tipo, ajudar o próximo. Você sempre foi assim. Você sempre foi aguerrida nesse sentido. De ajudar quem tá precisando, de abraçar quem não tá, mesmo quando você estava afastada. E eu acreditava que isso era o fruto de Deus, sabe? Que estava presente. Porque isso é. Porque eu vi você brigando por pessoas. Amiga, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Embora estejamos caídos, porque a Bíblia diz que a gente nasce em pecado, mas nós somos a imagem e semelhança de Deus. E ainda quando nós não temos Deus, existe uma graça comum que nos alcança, sim. E essa graça comum, ela se reverbera na nossa vida por meio de atitudes que agradam o coração de Deus. Porque assim, tipo, essa é a nossa imagem, né? Você sempre brigou por isso, você sempre brigou pelo direito, pela questão social das pessoas, para ajudar as pessoas. Sempre foi assim. Mas a gente tem que ter uma consciência, e eu digo do ponto de vista cristão, que embora eu tenha atitudes que agradam a Deus, eu posso não estar com Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos salvos mediante a graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus para que ninguém se glorie. Mas o final do versículo diz assim, mas por que isso acontece? Porque nós fomos criados por Deus para boas obras. Então, as boas obras, elas agradam o coração de Deus, mas nós não fazemos boas obras para alcançar o céu. Nós fazemos boas obras porque o céu nos alcançou. Então, existem práticas da nossa vida que elas vão perdurar porque ela vem de princípios que foram construídos dentro do nosso coração. E embora aquilo agrade o coração de Deus, porque Deus se agrada, aí você vai dizer, onde você encontra um respaldo bíblico para isso? Jesus, ao criticar fariseus e ao criticar religiosos daquela época, ele conta a parábola do bom samaritano. Havia uma pessoa que foi ferida, foi roubada, estava ali no caminho, e passa um levita, passa pessoas de posições religiosas, mas ele é ajudado por um samaritano, que naquela época ele seria rejeitado. Entende? Então, assim, nós podemos ter boas obras,
Nós podemos agradar o coração de Deus, mas nós nunca podemos perder de vista que caminhar com Deus é outra coisa. Caminhar com Deus é ter relacionamento com Deus. Caminhar com Deus é ouvir a voz de Deus. Caminhar com Deus é se submeter a Deus. Caminhar com Deus é amá-lo acima de todas as coisas. Eu posso doar milhões a instituições de caridade, ajudar 50 mil pessoas por meio do direito, mas o meu coração ele pode estar distante de Deus e eu estar caminhando a passos largos para viver longe dele no inferno. E aí você agora como pastora, como é que você se tornou pastora? Como foi esse chamado? Então, eu me converti, amiga, em casa sozinha que eu digo, eu não estava dentro de uma comunidade de fé, né? Então, eu lendo a Bíblia, por meio da leitura da palavra, o Espírito Santo traz convencimento ao meu coração. E naquele lugar eu começo a conhecer o Senhor em profundidade por meio da leitura da Bíblia. E eu lembro que um dia, o ex-marido da minha mãe vai lá na minha casa para buscar alguma encomenda e ele vem trazendo uma pessoa. Ele havia se convertido e ele vinha trazendo uma pessoa dentro do carro com ele, um senhor. E esse senhor, eu cumprimento ele, quando eu cumprimento ele, ele começa a falar em línguas e a profetizar sobre a minha vida, a dizer coisas que só o Senhor sabia que eu estava vivendo. E numa dessas coisas que ele fala, o Senhor me disse que ele tinha me separado para ser mensageira, para levar a palavra dele. E aquilo ficou no meu coração. Foi durante a juventude, aquilo fica no meu coração. E alguns anos depois, 2 anos depois mais ou menos, eu conheci a Igreja do Nazareno. E ali eu começo a conhecer o Senhor com mais profundidade, a entender o que significava ministério, porque até então eu não tinha nome para dar as coisas que estavam acontecendo comigo. E aí, foi a primeira vez que o Senhor falou comigo. Mas o ministério que o Senhor confiou, o ministério que é dele, ele já confirmou por meio de muitas outras oportunidades. Por meio de palavra, por meio de direções específicas, por meio de pessoas, por meio de louvores. Então, ele foi trazendo confirmação, amiga. Mas eu sempre costumo dizer assim, o ministério ele não é o ápice. Ser pastora, ele não é ápice de nada. Ele é uma consequência de uma vida com Deus. O mais importante não é ninguém me chamar de pastora. Sim. O mais importante é o céu me conhecer pelo nome. Sim. O mais importante é eu ser filha, é eu ser amada e é eu permanecer na presença dele. E fazer o que ele pede é uma consequência de estar nele. Porque eu estou nele, eu vivo a vida que ele quer. Também não teria como a gente saber o que ele quer se a gente não conseguisse ouvir sua voz. Facilmente a gente ia ser direcionado para outros caminhos mais agradáveis ao corpo, né? Amiga. E tem uma frase que acompanha a mim e a um grande amigo meu que também é pastor lá na igreja, pastor Ramon, e a gente diz assim: homens melhores do que eu fizeram coisas piores do que eu. Então, pessoas que são melhores do que eu, que viveram coisas ainda mais gigantes na presença de Deus, às vezes eles fazem coisas piores do que nós. Então, eu não tenho como estar caminhando com o Senhor se eu não ouvir a voz do Senhor. Mas quantas pessoas caminham com o Senhor sem ouvir a voz do Senhor? Entende? Então, esse é um lugar de constante revisão. A gente precisa sempre estar revisitando o nosso coração para saber se de fato aquilo que eu acho que é Deus de verdade. Eu tinha muito medo de confusão, sabe? Eu ainda tenho medo de confundir. É um medo propício. Como assim? É um medo propício. É um medo que advém talvez da sabedoria e do temor, do desejo de não errar. Eu tenho medo. E qualquer pessoa que conheça Deus de verdade, ela tem que permanecer com temor no coração dela, de dizer que é Deus aquilo que não é Deus, de caminhar numa direção sem saber se foi Deus que apontou. Esse temor, ele não pode se apartar de nós. Se ele se apartar de nós, a gente vai se avorar do lugar de achar que tudo que eu penso, tudo que eu falo é Deus. Eu me vejo assim que antes Primeiro, eu sempre questionei as autoridades. Sempre questionei as autoridades. Sempre fui muito combatida às autoridades. Mas depois que eu me converti, eu preciso tanto da confirmação de pessoas que estão acima, porque elas conhecem mais, porque elas sabem discernir mais o Espírito Santo, né?
Porque nem tudo que convém até não tá na hora, ou não tá no momento, ou, sabe? Ou pode ser velhos hábitos querendo ganhar corpo aqui onde eu tô. Porque isso eu acredito que possa vir, né? Tipo, não, você tá querendo estudar, tanto que eu comecei a escrever, aí mostrei para meus pastores, isso aqui tem sentido, tem fundamento bíblico? Porque eu não fiz o curso. Não tinha feito curso, não tinha feito nada. Entendo. Então, assim, eu tenho muito medo de errar com Cristo, tenho muito medo de errar, porque eu já errei tanto. Eu digo, meu pastor, olha, você deveria todo dia perguntar quem é que aceita de novo, quem é que aceita de novo, para eu poder levantar a mão. Porque da mesma forma que Pedro teve 3 chances de dizer que ama Jesus, eu tinha que ter uns 50, porque, tipo assim, né, 3 vezes ele negou e 3 vezes ele disse que amou. Eu digo, eu teria que ter 50 para poder... Acredito que todo mundo que tenha tido um encontro verdadeiro com Jesus, ela tem essa sensação. Tem uma missionária, o nome dela é Ariadna de Oliveira. Ela hoje faz missão ali na Ásia. E ela conta que no primeiro período que ela viveu de missões no campo missionário, se não me falhar a memória, tá certo? Ela aceitou Jesus 19 vezes. Pois é. E assim, entenda, teologicamente há um conflito, né? Porque a salvação é instantânea, você recebe a salvação, mas a questão desse ato, eu acho que talvez ele é mais simbólico, no sentido de a gente todos os dias tá num processo de maturidade, de arrependimento, de crescimento, e aí eu não tô aqui no lugar assim de fazer correções teológicas, mas Sim. no lugar de dizer assim, eu lhe entendo, porque eu tarde te amei. Tarde te amei, e aí eu consigo compreender que a gente fica com esse sentimento assim, eu teve 3 chances e eu quero ter 50 para poder dizer todas as vezes. E aí todos os dias a gente se levanta e diz, Jesus, eu te amo. Jesus, tu és a razão da minha vida, tu és aquele que me resgatou, tu és o amado da minha alma, sabe? Eu não quero mais viver sem o Senhor, eu não sei, eu não desejo mais uma vida longe do Senhor. Isso é tão importante. Carol, e a vontade de eu largar até o escritório? Acredito. Porque eu tenho vontade de largar o escritório. Porque eu fico imaginando, se eu tivesse 24 horas, seria 24 horas para entender, para compreender, para poder, como se eu quisesse mastigar tudo que meus filhos perguntam que eu não sei responder, eu gostaria de ter respostas para eles. E eu não tenho, às vezes, não tenho a camada o suficiente. Eu sempre acho que é raso, sempre acho que é superficial. E eu não queria mais, eu queria só largar. Aí o pastor disse, o escritório tem que continuar. E você dá conta de tudo, né? Amiga, bem capenga, né? Assim, eu não gosto muito de romantizar essa coisa do dar conta de tudo, porque a gente vai cobrindo um e descobrindo o outro, né? A verdade é essa. Tem semana que eu sou mais pastora, tem semana que eu sou mais advogada, tem semana que eu sou mais mãe. E é muito importante, assim, a gente ter uma rede de apoio de gente de Deus na sua vida, e eu tenho isso. Deus, ele me deu esse privilégio. Então, no escritório eu tenho Lidiane, que é uma mulher de Deus. Em casa eu tenho minha família, meu marido, minha filha, minha mãe, né? A minha igreja que me dá apoio, assim, que me cobre uma coisa que eu não consigo, outra coisa que a gente vai ali se ajudando. Então, essa questão assim de dar conta, eu não dou conta só. Né? É impossível, não romantizo isso. Às vezes tem um custo físico, é cansativo e você fica ali meio, né? Mas eu não romantizo isso, eu dou conta porque eu não estou só. Além de eu ter Deus nos céus e na terra, ele me auxilia com pessoas para eu estar aqui. Então, por exemplo, o escritório está aberto. Né? E aí eu tenho alguém do meu lado que caminha comigo, que entende. Amiga, eu vou num podcast cristão. Amém, Deus te abençoe. Entrou na sala ontem, eu estava muito angustiada. Deus tinha me entregue uma palavra que aquele estava uma angústia no meu coração. Aí ela entrou, aí ela disse, amiga, eu digo, amiga, eu tô angustiada. Ela disse, está repreendida em nome de Jesus na vida dessa pastora. E aí, pode acreditar, ela saiu assim com uns 30 minutos, aquele sentimento, sabe? Desocupou o lugar do meu coração. Então, assim, é muito importante, né? Meu esposo é uma bênção, ora por mim, me abençoa quando eu vou ministrar a palavra. Minha filha, minha mãe,
dar suporte a gente. Ontem mesmo ela ficou com a Aurora para poder ele trabalhar e eu ir para a igreja pregar. Então, não dou conta só, amiga. Você falando isso, que Deus... Eu vejo muito isso, porque antes eu não conhecia evangélicos. Não conhecia evangélicos. Sim. Depois que ele se converteu e que Emanuel disse que ia ser pastor, aonde esse menino vai é evangélico. Ele disse, mãe, eu quero aprender a tocar piano. Aí a gente foi pra casa do piano, o pessoal lá é evangélico. Porque eles que não queriam aprender outra música, a não ser pra Deus. Aí ele vai pro jiu-jitsu. Aí ele diz, não tô. Aí ele começou. Gente, ele é uma criança. Eles são crianças, mas assim, eu pergunto a eles. Eu digo, você tá se sentindo bem aqui? Eu não forço meus filhos. Aí eles, não, mãe, vamos mudar? Pô, a gente não mudou. Aí todo mundo lá é evangélico, onde ele tá. Que eu não sabia que eles eram evangélicos. Eu só digo, vamos conhecer outro lugar. Todo mundo é evangélico. Eles oram no início e no final do treino. Então aí eles, mãe, é aqui. Tipo, ele mesmo vai dizendo, ele mesmo vai colocando. E aí, hoje, eu digo assim, eu tô na minha bolha evangélica, que é onde a gente vai, são evangélicos. Amiga, eu peço ao Senhor que a gente termina tendo uma bolha, né? Porque a gente vai caminhando ali com pessoas que pensam parecido, mas eu acho que o evangelho ele não tem bolha. O evangélico tem, o evangelho não. O evangelho, ele é para todo ser humano, como diz o apóstolo Paulo, não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, sabe? Então, o evangelho, ele é para todos. O evangelho, ele fura a bolha. O evangelho, ele tem esse poder de ser uma mensagem que alcança o coração das pessoas. A gente não, a gente de fato tem as nossas predileções e eu acho que tudo bem, não tem problema, mas nesse sentido, assim, de evangelho, eu peço a Deus que nos ajude, de fato, a furar essas bolhas, porque o que eu carrego comigo, ele não é só para mim. Melhor coisa é dar do que receber. Eu fico pensando, porque também eu quero traduzir muito para outras pessoas. Eu tenho uma teoria, eu tenho essa teoria, assim, para mim é muito séria. Eu digo, qual é a água que não quer ir pro mar? Toda água quer ir pro mar. Todo rio quer desbandar no mar. Eu acredito que todas as pessoas, elas querem ir para o mar. E às vezes a gente criou barreiras, construímos casas onde não deveria, e essas águas ficam paradas, as pessoas ficam paradas. E aí eu fico dizendo, o que a gente precisa fazer é limpar o caminho para essas pessoas encontrarem o mar. Porque eu fico vendo, mesmo que antes eu criticasse os evangélicos, eu achava sensacional aqueles filmes norte-americanos que as pessoas iam para a igreja os domingos de manhã, louvar e saíam cantando e saíam louvando. Eu achava sensacional. Toda a vida que as pessoas falavam assim, o sonho norte-americano, minha visão era essa. E olha como é que pode ser, né? Dentro dessa perspectiva, amiga, eu acredito que existem barreiras que a religiosidade cria. Existem estereótipos, existem formas assim que as pessoas acham que esse é o jeito certo de adorar a Deus. Só se adora a Deus de uma forma. E cabe, talvez, de fato, a nós remover essas barreiras para que haja um lugar, sabe, onde o rio possa correr. Porque nesse lugar em que o rio corre, ele encontra uma outra dimensão. Sim. E qual é essa dimensão? É a dimensão daquela pessoa que se coloca numa situação em que ela precisa escolher. Eis que ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida para que tenha vida. Existem barreiras que somos nós quem criamos e impedimos as pessoas de chegar. E nós precisamos deixar esse rio fluir para que existam, de fato, escolhas não viciadas. Aí elas possam se colocar nesse lugar. Porque eu entendo que existem pessoas que elas, ainda que todas essas barreiras sejam removidas, elas não caminharão no evangelho. Porque não creem de ordem intelectual, porque não creem de ordem emocional, porque têm predileções por outras religiões e essas são as escolhas das pessoas. A nós cabe remover para que a água possa fluir. Mas a água fluindo, ainda assim, haverá pessoas que não escolherão.
E eu digo isso porque, muito sinceramente, a minha linha adotada é arminiana. Então, eu não acredito na predestinação para a salvação, né? Se você sentasse com outra pessoa que fosse calvinista, ela ia ter uma outra linha. Então, eu acho que a gente deve remover as barreiras. Mas eu acho que mesmo removendo as barreiras, existem coisas que a gente vai precisar abrir mão para estar diante do Senhor. E mesmo assim... Eu penso que as pessoas, elas não sabem o quanto Deus as ama. Mesmo que isso seja totalmente surreal para quem já sentiu o amor e o quente de Deus, mas existem pessoas que saibam. Eu lhe digo porque é um termo muito pesado, e hoje eu sei que é o termo mais pesado do que eu imaginava quando eu falava antes, mas eu ainda assim mantenho. Quando eu não consegui engravidar, depois de 5 anos tentando, eu me senti a pessoa mais amaldiçoada do mundo. Eu senti que Deus me odiava. Você tá entendendo? Então, assim, era uma coisa tão forte. E aí eu acredito que outras pessoas podem sentir a mesma coisa. Sabe? E dificilmente você vai conseguir chegar e dizer assim pra pessoa, olha, respira. Deus te ama, Deus tá... Olha o que Jesus fez por você também. E aí eu acho que quando isso cai, né? Isso aparece na sua cabeça, isso rasga como véu que acontece, aí você bota uma outra postura. Porque é uma postura de amor, entendeu? O resgate de amor. Mas é muito difícil você falar para uma pessoa que tá nesse sentimento, assim. Tão preto, tão... Como é que eu posso dizer? Tão ruim como eu passei. Eu brigava com Deus o tempo todo. E aí, mesmo dizendo isso, mesmo fazendo essa oração no quarto, mas eu tava magoada, eu sentia que ele não gostava de mim. E aí veio a gravidez, 9 meses deitada usando fralda. Depois de 3 anos, meus filhos começam a falar e começam a me cobrar uma coisa que ele não poderia saber. Aí sim, eu mandei. Tanto que ele quer ser pastor e ele fica brigando na escola, pegou briga de murro na escola. Porque uma criança disse que não amava Deus acima dos pais, então ele bateu na criança. E acho que eu disse, meu filho, seja como um pastor mais calmo. Mas enfim, e aí ele disse, eu digo, meu filho, às vezes as pessoas não sabem que Deus as ama. Como, mãe, não sabe? Eu digo, eu não sabia, meu amor, eu não sabia. E eu comecei a chorar, eu não sabia. Aí ele pegou e me abraçou. Isso com 4 anos de idade. Eu não sabia que Deus me amava. Ele disse, como você não sabia, mãe? E aí, eu, tipo assim, por isso que eu digo, sabe? Às vezes a gente não sabe. É loucura, mas às vezes a gente não sabe, Carol. Mas eu acho que o não saber, amiga, vai estar um pouco inserido nessas barreiras, Sim. Né? Porque a gente não sabe, e são tantas barreiras emocionais, são tantas feridas, são tantos não saberes, né? Voltando para o livro de Jó, não havia resposta. Havia um vale na vida de Jó. E não havia resposta da parte de Deus. E quando Deus se pronuncia, Deus também não explica a Jó. Ele pergunta a Jó, Jó, onde era que você estava quando eu criei os céus e a terra, o cosmos? Assim, ele responde, Jó, demonstrando o tamanho do seu poder e o tamanho da sua soberania. Existem muitas coisas de ordem intelectual que podem nos afastar do Senhor. Existem muitas coisas de ordem social, existem muitas coisas de ordem emocional, sim, que vão nos afastando, mas tudo isso são entulhos. Sim. Entulhos que precisam ser retirados. Se esses entulhos são retirados e nós nos colocamos diante do Senhor e aí o Senhor ele começa a trabalhar, a Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não sofra, mas tenha vida eterna. Então, a questão é que a gente não conhece o amor de Deus com a profundidade que Deus nos ama. Porque muitos entulhos nos impedem de chegar nesse lugar. Aqui eu retratei uma outra situação. A situação em que esses entulhos eles começam a ser retirados. E a gente começa a fazer escolhas deliberadas. São grupos de pessoas distintas. Então, quando eu estava naquela situação assim, desviada, vou usar termos assim mais do crentez, né? Quando eu estava desviada, havia um ódio deliberado no meu coração pela igreja.
E aquilo me machucava tanto. Aquilo me doía tanto, que no meu processo de cura com o Senhor curou tantas coisas ao longo de tantos anos, e a última coisa desse processo de limpeza, de purificação inicial, porque existe a purificação inicial, que Deus vai tirando coisas assim mais grosseiras, existe uma purificação de refinamento, que Deus vai tirando, fazendo ajustes finos dentro de você, e essa eu ouso dizer que é pior, né? Porque, por exemplo, eu fumava e eu bebia. Eu deixei de fumar e de beber... Rápido. Não, eu dormi fumando e bebendo e acordei sem fumar e sem beber. Eu lembro que minha mãe, ela dizia assim, minha filha, eu peço a Deus que Deus me livre do cigarro como ele livrou você. E Deus não fez com ela do mesmo jeito que fez comigo. Comigo eu dormi e acordei. Tá entendendo? E aí... essas transformações. E voltando para a questão do que eu tinha, né, do ódio que eu tinha da igreja, quando ele começou a passar, quando eu passei por essa fase desse refinamento mais grosso, ele tirou tudo e começou a fase do refinamento mais fino, a última coisa que ele ministrou ao meu coração foi cura em relação a quem havia me machucado dentro da igreja. A liberar perdão, a entender que eu não estava errada, porque, amigo, o lugar mais difícil de estar é o lugar de estar certa. Porque é tão complicado de administrar, você pensar, meu Deus, mas eu estou certa. E aí você olhar para a Bíblia do ponto de vista de Filipenses e olhar que Deus enviou seu Filho amado e ele se despiu de sua glória, se fez servo até morrer morte de cruz, que era a pior que tinha. E você precisa da revelação pessoal do sofrimento de Jesus para entender que há lugares em que a gente precisa só abrir mão da razão. Assim, eu estou certa, mas eu não aguento mais conviver com isso. Eu estou certa, mas eu preciso caminhar para longe dessa dor. Tem um livro, A Isca do Diabo, A Isca de Satanás, de John Bevere, que o livro todo é sobre que o Satanás, ele cria mágoas para que você, agarrado com a mágoa, não consiga ver o próximo passo que Deus tem para você. Então, todo o sentimento de mágoa e de rancor e de chateação são iscas de Satanás, para que você fique preso nele e não alcance as outras glórias. Aí ele vai falando, né? Muito bom. Tanto assisti... O bom que o livro é muito antigo. Aí eu assisti ele ministrando, porque hoje a gente tem esse acesso. Ele ministrando foi 9 horas de YouTube e dos vídeos deles. E eu li o livro para poder compreender. E ele é fantástico. Só que o vídeo tava com as ombreiras assim, sabe? Para você ver na época que foi escrito. Sabe aquelas ombreiras assim? Ele bem jovem. Ele já deve ter, o quê? Uns 70 anos. Aí eu disse, poxa vida, os evangélicos estão com todas todas as respostas do mundo e a gente sem acesso. Porque isso é fantástico. Só o povo de Deus está sempre à frente. Amiga, porque as respostas, elas não podem ser vistas só do ponto de vista intelectual, né? Eu tenho mágoa, eu tenho rancor, eu preciso abrir mão disso. Elas são vistas do ponto de vista emocional e espiritual. Espiritual, porque você já parou para pensar que o perdão de Deus, ele é condicional? Ele é. Pai Nosso. Perdoe para ser perdoado. Pai Nosso. A oração mais conhecida. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E se você for, depois que ele diz, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre, amém, ele diz, porque se você não perdoar, você não será perdoado. Então, o perdão, ele precisa ser visto do ponto de vista espiritual. Ele é libertador, o perdão. Cara, dos dons de profecia, de qual que você se identifica, assim, que você sente mais? Eu não costumo, assim, muito pensar. Eu posso contar a você o que eu tenho buscado agora. Sim. Eu não costumo muito refletir sobre aquilo que Deus me deu e nominar. Claro que eu consigo, eu sei dizer, mas a igreja que mais tinha dons era a igreja mais problemática da Bíblia. Que é a igreja de Coríntios. Era uma igreja extremamente problemática, né? Porque, assim, então, eu não... Tanto que o apóstolo Paulo, ele diz assim, busque com zelo os dons espirituais. Então, o que é esse zelo?
É o zelo de quem entende que o dom ele não é um fim em si mesmo. O dom, ele atravessa a minha vida para abençoar a sua vida. É possível que na relação do dom, a pessoa mais abençoada seja você que está recebendo do que eu que estou ministrando, né? Então, são vários dons. Ali também não é um rol taxativo, né? A gente diz rol taxativo que é da área do direito, né? Não é exclusivamente aquilo que está escrito ali, ele é maior. Mas eu tenho pedido ao Senhor, e eu tive uma experiência recente com o dom de cura. Porque misericórdia, eu tenho uma amiga, Luiz Camila, ela enfrentou um problema, um nódulo na cabeça. Conheço e assisti todo o depoimento, lindo, gente. Louise, ela teve esse problema e a gente começou a se reunir de madrugada para orar. E aí a gente começou a ler sobre cura, a buscar, a orar. Eu desejava assim ardentemente que o Senhor operasse uma cura, né? A cura do Senhor veio, não da forma que eu pensava, porque eu gostaria da cura milagrosa mesmo. E dentro desse percurso, a gente teve um culto de mulheres lá na igreja, chamava Casa do Oleiro, era um grupo de mulheres para mulheres separadas, viúvas, mães solo, e a gente foi orar por cura, porque a gente começou a aprender técnicas de orar por cura, né? A pessoa que ora por cura não pode ter vergonha, ela tem que meter a mão, orar e curar, orar e declarar. E declarar a cura em nome de Jesus, né? E não pode ter vergonha, porque se não curar, não tem problema. Não foi você, que a cura não vem de você, a cura é dele, né? E aí, vamos orar, começamos a orar por cura. E eu tive uma visão de um joelho. Eu tava orando por depressão, ansiedade, era cura só nesse sentido, né? E aí eu tive uma visão de um joelho. Aquilo ali saltou. Aí eu disse, olha, eu tô vendo um joelho, tem um joelho, tá com problema assim e tal, eu quero orar por você, assim, orei. E alguns dias depois, acho que foi na sexta, na segunda, uma pessoa me procurou, uma mulher, e ela me disse, olha, naquele dia que você tava orando por um joelho, o joelho era meu. Eu tenho um problema assim no joelho e eu fui curado. No outro dia eu corri não sei quantos quilômetros. Olha, eu acho que o Ministério da Cura, né, esse dom da cura, ele fala muito do nível que a gente pode se sentir amado para poder receber a graça. Porque para mim era muito complicado saber que Deus ia curar assim. Mas no grupo do GD, a gente viu que a gente pediu oração. No outro dia, que o pastor realmente fez por cura, orou e tal, o primo de Adriano, ele recebeu o fígado dele. E no mesmo dia, eu saí do GD e o telefone tocou para minha irmã, para a Fátima receber o rim. E o pai de Adriano estava com um nódulo no cérebro, ele ia fazer a biópsia, marcado. No outro dia, aí pediram para refazer o exame para poder ficar mais pontual, né? Passou um mês, não tinha mais. Eu creio, amiga, na cura de Deus. E aí eu disse, caramba, eu nunca pedi nada, tipo assim, eu não achava que podia pedir cura. Sério, eu não achava que eu podia pedir cura. Eu nunca achei, e Adriano pedindo, e eu disse, meu Deus do céu, mas será? Não é pretensão? Mas o seu caso foram vários, porque o filho de Débora estava muito ruim mesmo na UTI. E você estava lá orando. Amiga, a gente tem que orar. Oração, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Oração, ela é a chave. A oração, ela não é uma arma de uma guerra, ela é a própria guerra. Sabe? Você entra na oração, você guerreia nas regiões celestiais. Oração é um dos meus temas favoritos da Bíblia. Oração, ela é essencial. O que é que você faz na vida sem orar? A história dos grandes feitos cristãos é a história de uma oração respondida. E tem gente, amiga, que faz tanto tempo que não ora. Faz tanto tempo que não se coloca diante do Senhor e pede ao Senhor que revela a miséria que tem dentro do coração, sabe? Faz tanto tempo que não ora e vive uma vida contemplando a tenda do outro. Eu vou procurar fulano, para fulano me dizer isso. Eu tenho tal negócio para tomar. Eu vou procurar Luci é uma mulher de oração. Minha irmã dobra o joelho no chão. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Entendeu? O caminho é livre para você. É óbvio que tem pessoas que são separadas por Deus e aquelas pessoas vivem uma vida consagrada ao Senhor e elas têm resposta de sabedoria.
Elas têm dons que o Senhor usa quando Ele quer, como Ele quer. Mas a gente não pode esse misticismo, sabe? Essa coisa de tudo que eu vou fazer eu preciso de alguém para me dizer se eu posso fazer. Como é que está a sua vida de oração? Uma vez eu lembro que eu atendi uma pessoa que ela estava com um problema com uma filha, a filha de ordem psiquiátrica, esse problema. Era um problema grave. Era um problema grave, fazia 5 anos que a pessoa vinha nessa luta. E ela sentou comigo, conversou, depois que ela falou, perguntei, e o que foi que Deus lhe disse? Quando você orou? Ela disse, não orei. Deus não me disse nada, não sei o que foi que Deus falou. Eu disse, tá aí. Esse é o problema, oração. Amiga, tem que orar. E assim, a oração, ela é despretensiosa, a oração, ela não pode buscar a glória para si mesma. Então, assim, até porque o ministério da oração é um ministério não visto. Quem é que vê? Deus, amiga. A oração no secreto, ela é para que Deus, é para que a gente saiba que Ele nos vê. E o seu Pai que lhe vê, é Ele que nos vê. Então, por meio da oração, a gente é tão transformado. Por meio da oração, nosso coração é purificado. Por meio da oração, as nossas intenções são reveladas. Então, eu acredito nisso, eu tenho buscado do Senhor esse dom. Por quê que eu tenho buscado com zelo esse dom? Porque eu vejo que é uma necessidade da igreja. Eu tenho pedido, eu já conheço, por exemplo, a pastora Carla, ela tem experiência que ela já pediu ao Senhor que ela não quer esse dom. Né? Não, por causa disso ela tem os fundamentos dela, e eu tenho feito o contrário, eu tenho pedido ao Senhor, porque eu olho e eu digo, Senhor, as pessoas precisam experimentar teu poder, porque eu creio que Jesus cura, que Jesus cura, que se tem alguém que tem poder para fazer, é Ele. Eu acho tão bonito, assim, eu fico vendo onde é que eu poderia servir. Então eu tô servindo na biblioteca, no Verbo Shop, sabe? Eu quero ser útil. Mas eu fico pensando aonde, em como. Enfim, mas a minha jornada ainda tá, eu acho que ainda tá bem no início. E aí na igreja eu fico mais quietinha, sabe? Tem o meu canto assim, já tabelado lá atrás, eu e Adriano. Que Adriano também é mais reservado. E a gente fica só vendo o que Deus pode fazer, o que Deus falou. E eu lhe perguntei sobre qual é o seu dom, porque quando eu fui eu disse, Adriano, Carol, vai. Aí, Adriano, se você estudou, você tem noção, assim, porque você nem fez o rema, tipo assim, Carol, vai falar coisas mais profundas. Eu disse, não, amor, já tá tudo certo. Eu orei. Ela vai falar pelo menos ela vai falar do que eu entendo. Só que aí você não sabe, mas eu era filha de Jó. A maçonaria só falava sobre Jó. E tipo assim, aí você falando tanto de Jó, tá vendo, Adriano, deu certo. Ela falou de Jó, da escritura de Jó. E aí não é tão comum assim. E normalmente isso acontece, só que eu não tô assim na frente da pastora para falar. No caso a gente chama ministra, mas assim, às vezes eu pergunto, ela responde, só que é no culto e eu não posso chegar e dizer. E aí você veio e eu disse, oh meu Deus, deixa ela falar o que eu posso falar, que eu entendo. Porque eu sei que ela fala mais porque eu assisto os seus cultos. Sabe, eu assisto, então. Eu sei que ela poderia falar tão mais, eu digo, mas fala só o que eu entendo, por favor. Amigo, o maior desejo do meu coração é falar de uma forma que as pessoas consigam entender o Senhor. Eu não tenho interesse de que ninguém olhe para mim e ache que eu sou uma intelectual, uma teóloga. O meu interesse é que as pessoas olhem e vejam Cristo através da minha vida. Com certeza. E aí eu posso atestar que você hoje é uma grande referência do Espírito Santo, sabe? Quando aquela pessoa é tocada por Jesus e todo mundo vê a luz, uma luz diferente, uma luz assim que resplandece, e que todo mundo quer um pouquinho por causa do calor, eu vejo você muito assim, Carol. Mas eu sempre lhe vi forte. Eu sempre lhe vi, assim, uma pessoa justa. Sempre te vi. Nunca foi diferente a minha visão de você. Sempre foi muito justa, muito coerente, muito, sabe, de abraçar todo mundo. E aí, quando eu lhe vejo pregando e falando a palavra, é como se fosse tudo aquilo que eu já te via, mas com uma luz, assim, resplandecente, como é bonito. Então, sim, eu e a Adriana, a gente já acordou de 4, 5 horas da manhã. E vamos assistir o que hoje? Aí eles, o culto de Carol, bota. Vamos procurar Nazareno e a gente vai assistir. E eu já lhe procurei.
Eu tenho muitas coisas para perguntar. Eu queria muito que você ficasse vindo. Porque... Para tirar dúvidas. Porque, amiga, já acabou? Já faz 1 hora. Eu não acredito que já faz 1 hora. Faz 1 Você disse que hora. podia durar mais. E vai durar mais. E eu queria, assim... Eu tenho tanto para lhe agradecer por você estar aqui, Carol. Ai, amiga, é uma honra. Eu me sinto, assim, constrangida, até pela forma como você me vê, porque não é a forma como eu me vejo. Eu sei os caminhos escuros que eu andei. Eu sei os vales que eu busquei. Eu sei os desertos que eu entrei. Eu sei desses lugares assim de trevas do meu coração e eu não consigo me enxergar dessa forma, e eu agradeço a Deus por isso, porque isso me faz buscá-lo cada vez mais, porque o que eu tenho de bom vem dele, não vem de mim mesma, e isso é algo que eu tenho muita convicção em afirmar. Mas o que eu tenho hoje, a minha vida, eu quero que seja gasta para ele. Para que as pessoas saibam e considerem quem ele é, considerem que ele vai em busca de quem está perdido, considerem que não há história quebrada demais que ele não possa alcançar, considerem que não há abismo profundo demais que ele não possa entrar, considerem que não há noite escura demais que o sol dele não volte a brilhar. Então hoje eu tenho um chamado para ser testemunha de Cristo. Esse é o chamado do tempo que se chama hoje. E hoje eu vou dizer a quem quer que essa mensagem chegue de uma maneira muito clara. Deus restaura, Deus resgata, Deus salva, Deus justifica, porque Deus ama. Eu digo muito porque somos casados, então hoje eu consigo entender que somos um corpo. E no meu testemunho de conversão, na igreja eu disse assim, imagine um corpo só. Então, eu vou falar uma parábola só. Quando Jesus fala para os fariseus, é mais fácil dizer, levanta-te ante os seus pecados, são perdoados. Eu acho que Jesus, o Espírito Santo, ele tinha noção que eu e Adriano, uma carne só, a gente precisava de duas coisas. Eu precisava escutar, seus pecados estão perdoados. Mas Adriano precisava escutar, levanta e anda, eu sou um Deus que cura. Então, assim, ele fez isso de forma que a gente pode testemunhar fisicamente, com laudos, né? Porque essas pessoas foram curadas, que a Adriana aprendeu a pedir a oração, que a Adriana também não pedia. E eu aprendi a ser perdoada. Então, assim, foi muito bonito. Tudo que a gente tá vivendo, as pessoas, eu acho que algumas coisas, elas ainda estão muito internas. Eu digo assim, eu só falo quando eu tô curada. Tipo, eu e a Adriana, a gente perdeu um bebê, a gente só falou pras pessoas quando a gente já tinha aceitado. Eu digo aceitado porque eu não aceitei, né? Eu entrei em negação e enveredei por uma gravidez psicológica, onde eu não passei 40 dias sem aceitar a curetagem. Então, infeccionou, por isso que eu tive que fazer FIV. Só que ninguém sabe. Tipo, ninguém sabe as coisas que a gente aprende e a gente não pede ajuda. Eu e Adriano, a gente não pede ajuda. Então, quando o Adriano pediu, ele até o testemunho diz assim, olha, quando eu aprendi que eu podia pedir a oração, e aí eu comecei a pedir, aí eu aprendi onde é que eu posso pedir para me ajudarem, e a gente tava aqui. E você falou uma coisa que é muito linda, e que a gente tá tentando muito aprender, que é a oração. A gente não sabe tanto orar, e a gente descobriu. Amiga, será que não sabe orar? Ou será que a gente desenvolveu o pensamento de que orar tem um método? De que orar é gritar, orar é falar baixo? Será que a gente não sabe mesmo orar? Ou será que a gente acha que orar é só aquilo que a gente vê os outros fazendo? A gente ficava assim no início, a gente falava assim, porque Adriano, ele era acostumado com um texto, né? Então, tinha meio início, meio uma fim. Liturgia. Uma liturgia. E a gente não sabia orar. Hoje ele me perguntou, Lucy, como é que você tá orando? Eu disse, Adriano, às vezes eu passo 24 horas falando com Deus. Oh, Deus, que dia maravilhoso. Que dia perfeito. Obrigado. Você viu que aconteceu aquilo? Ô, pai, tu tá vendo que tá acontecendo isso? Ele disse, por que você faz isso? Eu disse, Adriano, eu só posso orar se eu tiver intimidade. Pra ele poder saber o que tá no meu coração. Então eu tô criando intimidade. Aí eu disse assim, muitas vezes eu acordo de manhã, eu leio a minha parte da Bíblia, né?
E aí eu fecho a Bíblia, fecho o olho e imagino Deus assim, Jesus assim, atrás de mim, porque eu não posso ver a imagem dele, e fico parada, sem pensar em nada. Só parada. Estou aqui, Senhor. Sem pedir, sem falar nada. E aí eu passo o dia todinho para aprender a orar, porque a gente não sabe. É muito embrionário, Carol. É muito embrionário para as pessoas que estão chegando na nossa idade. A gente não sabe mesmo. É como se fosse outro mundo. Ah, amiga, é lindo porque o que eu vejo é alguém no lindo. primeiro amor. É. Mas é no primeiro amor que é tanto amor que tudo me faz lembrar Jesus. É. Até uma música de axé. Eu digo, meu Deus, essa frase aqui. Eu te amo, Senhor. Aí eu digo assim, sabe quando tudo é? E aí tudo que a pessoa passa, eu digo, e aí, vamos falar sobre Jesus? E aí, vamos falar sobre Jesus? Por isso que eu tô falando no podcast, porque as pessoas, assim, né, não é possível que não matem a minha vontade de falar. De Jesus. De Jesus. Amiga, e deixa eu lhe dizer outra coisa. Ah. Se cultivado, não vai embora. Só aumenta, né? Só aumenta. Ele permanece sendo, amiga, isso aí, esse fogo que consome o coração da gente. Você acredita nisso? Eu acredito. E assim, eu amo tanto, assim, que as pessoas não têm ideia. E tudo que eu vou vendo, assim. E eu tenho muito medo, assim, tipo, um exemplo. Eu digo, gente, é lindo ver tudo que ele faz. Mas vocês não sabem a presença. É tudo. A presença é tudo. Vocês não sabem. A presença é tudo. Amiga, eu me lembro demais quando Moisés... Esse texto, ele me acompanha todos os dias. Moisés, ele muda tanto, né? Na história de Êxodo, Moisés muda tanto. Aquele homem inseguro que disse ao Senhor que não estava preparado para aquela grande missão de ser o libertador do povo de Israel. Quando você olha ali em Êxodo, já no final do livro, depois do capítulo 30, capítulo 33, que Moisés, ele diz, não, Senhor. O anjo, ele tem o poder de dar a bênção, porque o Senhor está permitindo. Mas não me faça isso se o Senhor não for comigo, porque a maior bênção é a tua presença. A presença é tudo, amiga. Se a presença vem, se Ele nos visita, se Ele vem, tudo faz sentido. Ele é a resposta, Ele é a água, Ele é o pão, Ele mata a sede, Ele mata a fome, Ele é a provisão. Então, a presença é tudo. E aí... a gente não pode deixar se perder esse amor. Esse amor, ele vai aumentando, ele vai amadurecendo. Claro que a gente vai desenvolvendo um nível de maturidade com o Senhor, mas a gente também nunca pode perder esse coração de criança, sabe? Essa coisa, eu lembro que recentemente me chamaram para pregar numa Assembleia de Deus, né? E eu fui pregar a Assembleia de Deus de 6 de janeiro e eu tinha preparado toda uma palavra para pregar. Toda. A palavra estava pronta. Quando eu cheguei lá, que eu me ajoelhei, eu ouvi uma voz. E a voz disse assim: quando ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Aí eu disse, isso é um texto em Hebreus. Aí abri a Bíblia e li. E aquilo mexeu demais comigo. E me chamaram, né, para sentar nas cadeiras lá na frente, que é um costume da Assembleia de Deus. E eu sentei. E eu ouvi quando o Espírito Santo disse a mim, você vai pregar Gênesis, capítulo tal, versículo tal. Era capítulo 18, o verso eu não estou conseguindo me recordar agora. E eu fiquei, porque ele só me deu o capítulo e o versículo. Eu com a pregação pronta, eu já não podia mais pregar aquela pregação. Não podia, tinha que ser algo novo. E o pastor da igreja se levanta e diz, irmãos, eu gostaria de que vocês abrissem suas Bíblias em Gênesis capítulo 18, verso tal. Ele disse, esse é o versículo da Bíblia que está sendo o tema-chave do nosso círculo de oração. Eu não sabia. Eu não acreditei. Amiga, e ali, vivendo aquele momento com o Senhor me visitou, sabe? E quando eu saí de lá, eu saí dizendo assim, eu quero falar de Jesus para todo mundo. Eu quero parar o povo na esquina. Você conhece Jesus? Você já ouviu falar de Jesus? Porque... ai, amiga, a gente anda por caminhos assim, tentando preencher, sabe, esse vazio, esse vazio existencial, e aí a gente quer preencher o lugar de Deus com tudo que não é Deus. E eu pensei, e eu disse assim, tipo, quando depois desse amor, eu digo, meu Deus, como eu fui injusta, porque eu tinha um vazio que eu achei que eu ia preencher com meu marido, se eu casasse, depois eu queria preencher com meus filhos, mas a única pessoa
que é capaz de preencher é Jesus. É. Não cabe. Que relacionamento era esse que eu queria que eles preenchessem um vazio que só Jesus iria preencher? E aí a gente pensa nele como um lugar de fonte inesgotável. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aí a gente sente aquela coisa assim que não tem fim, que quanto mais a gente quer, mais ele vem. Quanto mais a gente busca, mais a gente encontra. E a gente nunca é frustrada pela presença dele. E aí eu tô nisso. E eu vivo isso e eu fico imaginando assim. Agora, como primeiro amor, eu fico olhando. Poxa vida, eu fico vendo essas pessoas que foram criadas no centro evangélico, que viveram os avivamentos de, né? Ai, meu Deus. Eu fico, eu não vivi isso, eu queria tanto viver, eu queria tanto ver. Eu queria tanto, tipo assim, os testemunhos tão bonitos. Eu estava lá e eu vi. E eu digo, eu não vi porque o que eu estava fazendo. Ai, mas será que a gente não vai ver? Eu sei que algo que comece através da nossa vida, algo que comece por meio das nossas vidas na nossa cidade, um avivamento na cidade de Mossoró, um desejo profundo que nasça de a gente ver coisas que a gente não viu ainda com o Senhor. Eu fico assim, ai... Eu tenho uma amiga Invejas Gospel. Isso. Se alguém me contar um negócio mais forte do que aquilo que eu vivi, eu quero. Eu digo logo ao Senhor, Senhor, eu fiquei com inveja. Não gosto não. Quando eu escuto um testemunho assim super forte, aí a pessoa, Deus fez isso, eu fico assim, como assim? Não, eu preciso. Um testemunho, eu mudei todo, quando eu me converti e Deus me apareceu, aí eu comecei assim, olha, deixa eu dizer uma coisa, vamos lá. E eu falo isso 10 vezes durante o dia. Manuel, papai, você sabe que papai te ama, sabe que mamãe te ama, sabe que seu irmão lhe ama. Rafinha, você sabe que seu pai lhe ama, tem que dizer sim. Mas quem é que ama mais vocês do que a mamãe e o papai? Ele, Jesus Cristo. Eles têm que dizer, porque eu preciso que seus corações saibam que quem ama mais é Jesus Cristo. E Rafinha, quem é que erra com você? Ele, todo mundo. Porque ele fala ainda, né, ainda estava tentando aprender a falar. Quem é que nunca erra? Jesus. Jesus nunca erra. Então, vocês têm que falar com ele todo dia, porque ele não erra. Teve um dia que Emanuel disse, mãe, eu tenho que ir para o hospital. Ele tava bem, dormindo na casa da minha mãe, tava jogando bola. Não, meu filho, seu irmão tá doente. Rafinha tá doente, eu vou ficar com Rafinha. Mãe, eu preciso ir para o hospital. Não, meu filho, vai dormir. Amanhã eu lhe levo. Rafinha tá aqui queimando em febre. Só sei que ele pega e volta. Mãe, Jesus mandou você me levar para o hospital. E quando ele mandou isso, tá bom, Emanuel. Tá bom. Vou para o hospital. Quando eu chego lá, com raiva, ele tava bem, andando, correndo, vai pra triagem. A menina pega ele no braço e sai correndo. Ele estava com saturação 85, batimento 160. Ficamos internados. Uma semana. O médico chegou, o que eu tô fazendo aqui? O que é que aconteceu? Aí, quando a mulher começou a falar, Emanuel disse, então, ela não queria me trazer pro hospital. Mas eu sei que minha mãe erra, mas Jesus não erra. E aí, quando o médico disse, como ela não queria lhe trazer? Ele disse, não, mas não se preocupe, eu escuto Jesus. E eu já desesperada, porque a gente não foi pra sala do médico, ele veio até a gente, porque ele já estava todo com um negócio no nariz, com oxigenação. Vê que a autoridade, ensinei a autoridade dos meninos e eles aplicaram. Coisa linda. No Natal, ele tomou veneno de mucupim. Ficou horrível no carro. E eu chorando. Saí correndo pro hospital. Aí ele disse, mãe, por que tá assim? Jesus está do meu lado. Nada vai acontecer. Aí as médicas passando, ele disse assim, olha, eu tô com Jesus, nada vai acontecer comigo agora. Eu digo, meu Deus do céu. Eu digo assim, Emanuel, e aí? Tá rezando? E Rafinha também. Rafinha faz a mesma coisa. Nossa, e eles ficam. Coisa linda. Aí eu digo, eu quero mais. E meu amor por Jesus foi mais assim. Eu queria saber mais do que estava sendo me perguntado. E aí eu fico assim, né, correndo atrás de você. Eu fiquei correndo atrás de Carol tava comprando as lembranças de Natal. E eu digo, Carol, você não tem tempo, conversa comigo, você não... Eita. Não, amiga, mas para mim é um privilégio estar aqui, porque toda oportunidade de falar de Jesus é a melhor ocasião que existe.
Não tem nada melhor, não tem nada que me agrade mais. Não tem lugar onde eu me sinta mais completa, onde eu sinta que eu tenha mais propósito, porque estar com ele é o melhor lugar. Carol, e agora que eu não quero mais trabalhar como advogada? Mas você vai ter calma, porque não é assim que funciona não, meu amor. Você vai precisar, eu já passei por isso. Já passei por isso, por essa fase que você, graças a Deus pela vida de Lidiane, que não deixou. Não, mas é assim, a gente precisa ter calma, amiga, porque vou te dizer algo que eu aprendi com o Senhor. As coisas do Senhor, elas se discernem no teste do tempo. Porque o tempo de Deus, ele é um fogo que queima a palha e purifica o ouro. Então, tudo que nós achamos que é de Deus, qualquer direção que a gente receba, elas precisam ser testadas no teste do tempo. Elas precisam receber esse fogo purificador para serem queimadas e levadas embora ou para serem refinadas como ouro. Então, esse senso de urgência que a gente tem, ele muitas vezes não corresponde ao tempo de Deus. Ele age de outra forma, ele tá caminhando ali no kairós dele. Então, a gente precisa se submeter. Porque nem tudo é para hoje. Às vezes o Senhor por exemplo, eu preguei ontem. O Senhor falou comigo na primeira semana de janeiro. Em mim você será ensinado lições sobre desertos e vales. Eu anotei, guardei e disse no tempo certo. O Senhor vai prover a oportunidade. Na virada do ano, o Senhor disse, em mim você será a minha testemunha. Aí eu disse, o Senhor quer que agora eu comece a contar meu testemunho. Eu comece a contar que eu fui, que eu voltei. Eu comece a contar como foi o processo depois que voltei. Porque a maior parte do testemunho, amiga, ele não é quando eu fui e voltei. Eu sei que é absurdamente extraordinário para as pessoas que eu estava drogada, numa festa, e que Deus falou comigo naquele lugar e eu saí de lá, nunca mais voltei, e no outro dia conheci meu marido e minha vida mudou completamente do dia para a noite. Isso é extraordinário, mas o mais extraordinário foi ele, além de ter me resgatado, ele ter me ensinado, ele ter me transformado, e aí eu fui vivendo muita coisa depois, e aí eu sinto que chegou o tempo de dizer às pessoas, de dizer assim, olha, existe um testemunho pós-retorno. Existem coisas que Deus trabalhou no meu coração que são ainda mais profundas, porque são elas que têm me ensinado o verdadeiro testemunho, que é o de permanência. Cara, como é que a gente pode ficar fielmente assistindo esse seu testemunho? Então, Deus trouxe ao meu coração de colocar testemunhos curtos no Instagram. Vai ao ar ainda daqui para domingo. Tô esperando aí meu esposo ajeitar, né? Enfim, eu não entendo muito. E ele vai contar o testemunho da minha primeira oração respondida. Eu voltei para Jesus dia 31 de janeiro de 2019. As pessoas oraram por mim, mas eu não orei por mim. E quando foi a primeira vez que eu orei por mim, o que foi que aconteceu? O que foi? Então, Você testemunha para contar, tem isso de esperar vídeo, não. Quando eu voltei, eu estava grávida de Aurora e eu não sabia. Então, mais ou menos uns 20 e poucos dias depois que eu voltei, eu descobri que estava grávida porque eu comecei com enjoos excessivos. Então, fui diagnosticada com hiperêmese gravídica. É um distúrbio que provoca muito vômito. Ele é terrível. Então, assim, qualquer grávida que esteja ouvindo esse podcast, que saiba o que é hiperêmese gravídica, ela vai saber o que eu tô falando, assim. Você vomita o tempo inteiro, você tem crises que você passa horas vomitando. Então, eu fui internada seguidas vezes. E eu acho que na segunda internação, isso de fato eu não me recordo, eu me internei numa quinta-feira, e nada do que se era aplicado em mim fazia eu parar de vomitar. Eu sentia um mal-estar constante. Para você ter uma ideia, Lucy, eu olhava para a janela da Almeida Castro e a coisa que mais fazia sentido para mim era pular. Eu tinha o desejo, assim, eu olhar as enfermeiras, as técnicas, assim, eu fui muito amada, muito abraçada naquele lugar. Elas vinham, assim, ficavam perto de mim com muita pena. Você via que elas estavam com pena porque não tinha mais o que ser feito. E eu ficava, elas não sabiam, mas eu ficava, assim, olhando para a janela e idealizando pular. Assim, correr e pular. E de tão desgastante e assim, de tanta transformação rápida ao mesmo tempo, e aí depois vem as questões dos diagnósticos. Sim. A gente tem que fazer uma só para os diagnósticos lá de casa, né? Que eu brinco assim, eu digo lá em casa, todo mundo é laudado, tá? Aqui ninguém pode usar laudo como desculpa, tudo tem laudo aqui nessa casa. E era por volta das 3 da manhã do domingo,
Eu tinha me internado na quinta, era por volta das 3 da manhã, e chamaram um rapaz do SAMU, que ele trabalhava na UTI NEO, para tentar me furar, porque ninguém já não conseguia mais me furar. E aquele furo ficou num lugar que ele dava a sensação que ele me espetava o tempo todo. Foi horrível. E nesse lugar eu fiz minha primeira oração, completamente desfalecida. E eu disse assim: Deus, tu és real ou és uma fábula? Porque se tu for real, eu tenho força para suportar isso aqui. Se o Senhor for real e o Senhor estiver comigo, eu suporto. Mas para que eu tô aguentando tudo isso aqui se o Senhor não for de verdade? Então, eu desfaleci, eu não adormeci, porque eu dormia, vomitava, eu desfaleci. Com umas 2, 3 horas dessa oração, a porta do quarto que eu estava internada, alguém bate e entra uma mulher. Eu não sei o nome dela. Essa mulher trabalhava na Almeida Castro e ela tinha feito meu acolhimento na quinta-feira. E ela estava em casa no sábado de noite. E enquanto ela estava na casa dela, Deus falou com ela e disse: filha, tu vais entregar um presente à moça que se internou na quinta. E vais dizer a ela que é de Deus para a sua filha amada. E ela roda o hospital atrás de mim, até que ela bate na porta do meu quarto e me acha. E ela vinha com esse presente na mão. Quando eu abri, era um livro. E esse livro tinha uma dedicatória de Deus para a sua filha amada. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Ele tem cuidado de vós. Então, essa é a história da minha primeira oração respondida. E ali, aquilo me deu força. Sim. Porque o poder do testemunho, ele reside no fato de que 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas podem ouvir o que a gente está conversando aqui e elas podem duvidar. Elas podem dizer: esse menino é ensinado que ele é crente e é por isso que ele fala isso e ele só confirmou porque isso e aquilo outro. Sim. Então elas podem encontrar justificativas e tudo bem. Mas nós temos a revelação pessoal. A gente sentiu na pele. A gente sabe que ele é real. E o time de Deus é perfeito. Depois de eu ter orado, ele manda alguém na porta do meu quarto dizer: é de Deus para sua filha amada. Gente, aí você vai ficar falando, né? No seu Instagram? Vou. Ao longo desse 1 ano, a gente vai fazer testemunhos rápidos com aquilo que Deus for trazendo ao meu coração, né? O primeiro deles vai ser a primeira oração respondida. E aí a gente vai vendo, amiga, foi muita coisa. Foi muito processo, né, de purificação, foi muito processo, assim, de transformação no meu coração, e esses processos me trouxeram até aqui. E agora eu quero outros processos, porque o meu desejo, amiga, é permanecer. Eu não quero ser a pessoa que vai, que volta, não. Eu quero permanecer diante do Senhor todos os dias, eu quero lhe amar mais e mais, eu quero desejá-lo mais e mais, eu quero progredir em crescer e em lhe conhecer. E realmente a gente estava falando sobre... A gente gravou um recente pro Rema, que é a escola, né, bíblica da igreja, que não é do Verbo da Vida, é interdimensional, né? Vários pastores fazem o Rema. A gente estava falando sobre isso, sobre a necessidade também de ter pessoas falando não uma coisa superficial no Instagram. Porque agora tem vários, né? Pessoas falando de forma mais superficial da palavra. Mas aí você encontrar, assim, testemunhos vivos. Pessoas que realmente têm intimidade com Deus. Para lhe alimentar. Porque, às vezes, infelizmente, as pessoas precisam só daquela fagulha. Sabe? É no rolar do Instagram que você olha um depoimento desse. Que você olha, isso aqui também pode acontecer comigo. Isso vai acontecer comigo. Deus é real. Deus é real. Se eu estou perguntando sobre isso, tá aqui a resposta. Deus é real, amiga. E ele mudou a nossa sorte. Mudou a nossa sorte. E se ele precisa de alguém para contar isso, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Eu disse, só Jesus, só o Espírito Santo habitando na gente, a gente conta sobre o que a gente passou feliz. Porque a nossa falha mostra a grandiosidade dele. Tipo, né, o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E aí a gente diz como Paulo, de certo me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando estou fraco, então... Tipo assim, eu digo assim, sabe a mulher que, né, você tinha 5 maridos, e ela diz, olha, ele contou o que eu fiz de errado, como se isso fosse o maior prêmio, né?
Eu digo, só o Espírito Santo faz isso. É. Aí as pessoas falam, e eu falo muito o que eu fiz errado, por isso também. Porque Existe uma identificação. É. Quando eu falo na ferida que a igreja me produziu, eu percebo que isso gera uma identificação muito grande. Ou seja, será que não é sintomático, que não é hora da gente parar e olhar e assumir alguma responsabilidade? Ah, Carol, mas as pessoas são mimizentas e você não pode fazer isso. Não, tudo bem. Às vezes as pessoas elas têm problemas de ordem emocional que o que elas estão sentindo está falando mais sobre aquilo que está dentro delas do que qualquer outra coisa. Mas será também que nós não estamos produzindo? Sabe? Onde é que temos falhado? Por que a gente não consegue fazer uma reavaliação? Eu não quero falhar, Senhor. Eu não quero que as pessoas deixem de lhe seguir por minha causa. Eu também, eu fico com muito medo, assim. Mas eu disse assim, Adriana, é um medo diferente. Hoje eu vivo com outro medo de decepcionar o Senhor, de decepcionar o que Ele tem, de não, sei lá, de desviar, assim, porque eu tenho muitos sonhos em relação a isso. Mas, enfim. Carol, você vem mais vezes, por favor. Eu venho. Venha. Me conceda esse privilégio, amiga. Venha muitas vezes, porque eu tenho tantas coisas, tantas camadas para conversar. E eu fico vendo assim, poxa vida, eu já lhe imaginava grande, eu sempre te vi grande demais. Você sempre foi uma grande referência jurídica para mim, para Adriano, né? A gente sempre me imaginou assim, tipo assim, da nossa era, os nomes gigantescos queriam ficar em Mossoró, na nossa cidade, no estado. Você é o nome deles, né? Que a gente sempre imagina, sempre viu grande, né? Nem imagina, a gente sempre viu grande. Só que agora você tá aí, né? Com essas duas pernas, no evangelho e no direito. São muitas, amiga. E em todas elas ele seja o centro. Porque importa que ele cresça e que a gente diminua. E a gente, então assim, sabe que tem um casal que é seu fiel, viu? Seu fiel fã, se fica olhando tudo. Amiga, obrigada. Queria lhe agradecer, queria agradecer você ter vindo, queria pedir para você vir mais vezes. E a gente, para chegar ao final, como eu disse, a gente precisa ficar com o melhor, que sempre vai ser a oração. Amém. Viu? Amém. A Bíblia não diz em canto nenhum para a gente fechar os nossos olhos, mas se você estiver ouvindo essa oração, aonde quer que você esteja, um coração quebrantado e contrito, o Senhor, Ele não rejeitará. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, põe a mão no seu coração e diga ao Senhor, Senhor, eu quero lhe conhecer como essas mulheres lhe conhecem. Eu quero, Deus, saber que Tu és real como elas acham que o Senhor é real na vida delas. Eu quero experimentar coisas ainda maiores. Meu Pai amado, eu louvo e bendigo o Teu santo nome, Deus, pela obra que o Senhor realizou na vida de Lucy, pela obra que o Senhor realizou na vida de Adriano e que tem feito dentro dessa casa. Tudo começa, Senhor, dentro de nós para depois reverberar por meio de nós. E o Senhor tem de fato realizado algo grandioso, quebrando o coração, o orgulho, tratando, ordenando os nossos caos. Então eu lhe agradeço. Eu peço ao Senhor que em nome de Jesus abençoe esse podcast, traz as pessoas corretas para serem ouvidas nesse lugar e que todas elas apontem para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que a mensagem compartilhada aqui nesse lugar, ela possa alcançar corações, ela possa, Senhor, reverberar o Teu nome, ela possa dizer sobre quem o Senhor é, que o Senhor é Pai, que o Senhor é Deus presente, que o Senhor é o amado da nossa alma, que o Senhor é aquele que anseia por ter um relacionamento íntimo e sincero conosco. Eu lhe peço, meu Deus amado, que no nome santo e precioso de Jesus, o Senhor faça essa mensagem chegar aos corações certos. Porque, Deus, nós ansiamos pelos peixes que o Senhor nos prometeu, que eles possam ser pescados para a honra e para a glória do Teu santo nome. Alcança a vida dessas pessoas, transforma histórias e usa-nos, Deus, para que o Senhor seja conhecido, para que o Teu nome seja glorificado. É o que eu lhe peço e eu lhe agradeço no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, amiga. Now deixe de curtir, compartilhar e divulgar essa mensagem. Generate by AI.